Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e estou aqui para vos apresentar o meu terceiro vídeo do meu curso de C++, que vocês poderão ver que já vamos neste momento com 3 vídeos. Se por acaso vocês estão aqui pela primeira vez, convém ir à minha playlist, está na descrição, para seguir os outros passos. A introdução do C++ e como instalar o C++. Porque quem chega a este vídeo, teoricamente já passou pelo meu segundo vídeo, que explica como é que se instala o C++. Ou seja, quem passou por esse vídeo já tem o C++ instalado, tanto no Windows como no Linux, e já pode fazer programas e seguir este curso. Porque sem isso não há maneira de vocês avançarem, a não ser que já tenham isso instalado. Ok? Por isso, se estão no primeiro vídeo, sigam para a playlist, está na descrição, e vejam os outros vídeos antes de chegar a este. Então, nós estamos aqui hoje para eu vos falar neste momento como é que criamos uma aplicação pela primeira vez, porque é que ela funciona, porque é que uma aplicação tem uma certa maneira de ser feita, neste caso um int main, e vamos falar também sobre comentários, sobre includes, formas de programar o return da função main, vamos falar como escrever algumas coisas no ecrã, etc. E ainda vou usar o terminal por uma razão muito simples. Nada vos impede neste preciso momento de usar já o CodeBlocks que instalaram no vídeo anterior, o CodeBlocks ou qualquer outra aplicação que tenham instalado, seja o KDevelop, seja o CLion, o que vocês acharem melhor. Eu uso o CodeBlocks porque é muito simples e obriga-me a saber sempre o que faço de cabeça, mas vocês podem ter ajudas, ninguém vos obriga, eu não sou sádico, vocês usam o que vocês quiserem. Neste caso eu vou usar isto para vos mostrar ainda um bocadinho mais sobre os compiladores, para vocês saberem como é que isto funciona por detrás antes de avançarmos para os próximos vídeos. Como vocês já devem ter reparado, no Brasil eu sou português, por isso tenho uma maneira de falar um bocadinho diferente da vossa. Nada vos impede de pôr um vídeo um bocadinho mais lento ou andarem para trás 1000 vezes até perceber o meu sotaque estranho, não é? Ou então, o que também vocês... eu queria explicar que eu não faço mais devagar estas coisas, porque senão o vídeo fica gigantesco. E há pessoas que aprendem isto mais rápido, eu não preciso estar a pôr isto muito lento para todos, estão a perceber? E por isso eu falo um bocadinho rápido, mas sintam-se à vontade para atrasar o vídeo. Eu vou-vos explicar, em primeiro lugar, antes de ir para os comentários, para os includes, return codes, essas coisas todas, vou-vos só dar um olá muito, muito simples. Como é que isto faz? É int main, já vos vou explicar porque é que é int main. Um put string, que é um put s, entre parênteses, olá mundo, e convém pormos aqui um return 0, ok? Pronto, vamos fazer, vou gravar, vou sair, Ctrl S, Ctrl X. Já vos disse que aqui no Linux nós editamos com o Nano, no Windows podem editar com outros programas, nem que seja com o Notepad do Windows, e para compilar isto nós usamos um compilador que é o GCC, e vamos pôr o nome do fecheiro, e vamos pôr o output file, que é -o, de output file, ou seja, o fecheiro de saída, vamos pôr testes. Agora, se eu fizer isto, vocês vão ver uma coisa engraçada, que é, ele vai dar um erro. Vai dizer, o que é isto? Eu esqueci-me de vos avisar, aliás, já vos avisei que o Python, se vocês dão um erro, ele trata-vos como se vocês fossem um rei, e diz, meu querido, não sei o quê, está aqui o erro. Pronto, o Java já não ajuda tanto, mas ainda ajuda muito. O C++ não ajuda nada. O C e o C++ tratam-vos como se vocês fossem lixo, ok? Estejam habituados que esta linguagem é muito poderosa. Eu até meto aqui do lado esta imagenzinha para vos lembrar que vocês com estes símbolos que aqui estão, com estes programas C++, o compilador da GNU, o CodeBlocks, ou seja, com isto que vocês têm aqui, eu tenho também 2 ecrãs em baixo para vos mostrar um Game Engine feito por mim e um software de análise técnica feito por mim, para vocês se lembrarem que com estes programas que eu vos estou aqui a dar, a ensinar a mexer, estes programas não vos impõem qualquer limite. Quer dizer que, se vocês tiverem capacidade para isso e motivação, nada vos impede, com estes programinhas grátis, de criar um Game Engine do zero, porque eu volto a lembrar-vos que eu, aqui no meu CodeBlocks, eu posso fazer isto e correr aqui o Platformer, que é o meu programa de testes do meu Game Engine, estão a ver,
Isto está no Code Blocks, ok? Nada vos impede de ir até onde vocês quiserem. Podem criar um kernel com isto, um game engine, tudo o que vocês quiserem. Lembrem-se, isto é tudo o que vocês precisam. C, C++, o compilador da GNU, pronto. Agora lembrem-se. Como é que nós vamos fazer isto? Em primeiro lugar, eu vou só pôr aqui um "-w", que é para ignorar os erros. Ele compila na mesma. Eu ignoro os erros, compila. Isto quer dizer que eu no vídeo anterior, eu pus aqui, eu disse-vos que não era preciso o include, mas depois que eu dei o erro, eu pensei, é melhor não os confundir com o "-w". Aqui só vos quero mostrar que se eu puser o "-w", ele funciona, ok? Se eu tirar o "-w", não funciona. Se eu puser o "-w", que é para ignorar os erros, ele funciona. Eu não vos quis confundir no vídeo anterior, mas é assim. Mas eu vou deixar estar com o "-w" por uma razão. Porque eu quero ainda, hoje, fazer uma coisa gira. Eu quero fazer-vos olhar para isto sem terem includes, sem terem nada, para se focarem aqui só no int e no main, etc. Então vamos lá. Agora, o int main, porquê é que o C++ ou o C querem isto do main e porquê é que a gente escreve no main? Porque, em primeiro lugar, eu mais tarde vou explicar-vos o que é uma função, porque neste momento vocês não sabem o que é e pode-vos fazer confusão. Eu não vos vou explicar, mas posso-vos dizer que uma função é um bocado de código que pode ser invocado para fazer qualquer coisa. Nós podemos ter uma função que diga que tenha um nome tipo escrever tabuada. E quando nós chamamos essa função assim, escrever tabuada, ele vai escrever a tabuada no ecrã. Imaginem, isto é uma função. Mas para eu chamar uma função, ela tinha de existir. Por exemplo, int escrever tabuada. Estão a ver? É um exemplo. Pronto. E isto, não tentem perceber o que é uma função, que eu mais tarde explico-vos isto com calma. O que eu vos quero falar é que isto, nós podemos ter aqui muitas funções. Estão a ver? Muitas funções aqui. Muitas funções. Estão a ver? Como é que o programa sabe... Vou gravar, vou sair e vou compilar isto. Como é que o programa sabe... e vou executar isto. Peço desculpa, vou executar isto. Como é que o programa sabe que aquilo, no meio deste código todo, como é que ele sabe se é aqui que ele começa, se é aqui, ele não sabe. Claro que sabe. Ele sabe por uma razão simples, porque é definido por norma, um standard, que todos os programas de C, C++ têm de ter uma função chamada main. Isto não acontece só com C, C++, acontece com muitas linguagens que derivam do C ou do C++. E o que é que acontece? Nós temos de ter aqui um main. Se não tivermos um main, eu vou dar outro nome. Querem ver? Vou gravar, vou sair e vou tentar compilar isto. E vai-me dizer start undefined reference to main. Ou seja, ele pergunta, não há nenhuma referência para o main. Como é que eu sei onde é que está o main? Ou seja, o que ele está a dizer é isto. Eu preciso ser um main para saber para onde é que eu começo. Eu não vejo nada chamado main. Como é que isto vai funcionar? Ok, vamos corrigir isto. Vamos chegar aqui e vamos chamar-lhe main. Agora, neste momento, ele vai funcionar. Querem ver? E vou executar. Estão a ver? E ele funciona. O problema é este. É porque nós não podemos... o compilador não sabe por onde é que há de começar se tiver muitas coisas e nenhuma delas chamar main. Por isso, lembrem sempre, quando criamos uma função, ela tem de ser int main, ok? Int main, e tem de retornar qualquer coisa. Como é int, ele tem de retornar um número inteiro, ok? Se fosse void, que significa vazio, eu não podia retornar um número inteiro, porque senão, vejam, eu estou a chamar uma tabuada, peço desculpa. Estou a chamar uma tabuada e está a dizer que está a dar um erro, não há nenhuma tabuada. Pronto. Se nós fizermos isto, ele, sem os erros, ele vai-me dizer aqui uma coisa. Ele vai-me dizer que não sabe onde é que está o ECDIO, porque eu não pus ainda o include. Eu não vos vou falar sobre isto para não vos complicar. Vamos por partes. Pronto. Eu posso dizer-vos uma coisa. O void main não pode retornar zero, mas eu já vos explico isto aqui um bocadinho. O importante tem de saber é isto. O main tem de ser int. Ele até pode funcionar em alguns compiladores, etc., com um void e a retornar nada. Mas nós temos de fazer com que isto retorne qualquer coisa. Por isso, usem sempre int main e 0. Então é int
quer dizer que a função vai retornar um valor do tipo inteiro. Isto tem a ver com os tipos de variáveis que existem. Existe inteiro, existe boolean, existe, não necessariamente em todas, mas existe o float para coisas com vírgulas. Existem várias coisas. Nós usamos sempre o int, porque nós retornamos o número inteiro, neste caso é o 0. O nome da função é main, já sabem, tem que ter parentes. Isto não pode dar. Porquê? Porque eu tenho que saber que é uma função. E porque aqui dentro, às vezes, a gente mete coisas. Estão a ver? Que um dia irei explicar-vos mais sobre isto. São parâmetros, argumentos. Pronto. Neste momento, esqueçamos isto. Só já sabem que é int, main, abre e fecha parênteses e uma chaveta. Porquê que é chaveta? A chaveta tem a ver com o estilo de programação de C++, em que nós temos blocos de código que iniciam numa chaveta e terminam numa chaveta. Ok? Pronto. Lembrem-se, antes de eu avançar, que isto pode funcionar em certos compiladores, ou até nem sequer terem nada aqui. Estão a ver? Pode funcionar em certos compiladores, mas não façam isso. Usem sempre um int com um return. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que funcione com o void em vossa casa, chegam à empresa, vão fazer isso, não funciona e vocês estão a fazer figura de idiotas. Não façam isso. Os compiladores, que eu esqueci de dizer no vídeo anterior, mudam muito. Mesmo dentro do próprio Linux, um GCC pode ter uma coisa o outro pode ter outra, por causa de normas diferentes. Um pode ser o Clang, outro o GCC, um pode ser do Windows, outro do Linux. Os compiladores mudam. Alguns obedecem muito às normas, outros fogem um bocadinho às normas. Tenham cuidado com isso. Cumpram sempre o standard. O standard é int, main e um return aqui, ok? Agora, vamos lá. A chaveta abre aqui, significa que é onde começa o código. E termina aqui, onde ela fecha a chaveta. Isto significa que dentro destas duas chavetas está o código que esta função executa. Ok? Isto é o código que a função executa. Por isso, não se esqueçam disto. Isto funciona não só para funções como a função main, mas também para outro tipo de blocos de código, como classes e estruturas, que um dia irei explicar-vos, scopes, que também vos irei explicar um dia, ciclos, como de 1 a 10, condições, tipo, se isto é assim, eu faço isto, se não, eu faço aquilo. Coisas desse género. Isto existe em tudo o que é blocos de código do C, de C++. Chavetas é tudo. E sempre que nós usamos chavetas, lembrem-se muito bem disto, sempre que usamos chavetas não vamos fazer isto assim. Isto não tem sentido. Ou pôr um espacinho aqui, outro aqui, e aqui pôr 3 espaços e depois um put. E não façam isto. Isto é horrível. Isto é horrível. Isto não se faz. E ele funciona na mesma. Estão a ver? Eu vou compilar e vou executar. Estão a ver? Onde é que está o executar? Está aqui. Funciona. Só que nós não fazemos isto. Isto é errado. Isto é errado. Se forem para uma empresa fazer isto, vão-vos despedir. Se fizerem isto vocês mesmos em casa, vocês vão odiar-se a vocês mesmos, porque daqui a um ano vão mexer no código que fizeram há um ano atrás, não vão perceber nada e vão dizer, epá, que burro que eu fui. E depois vão estar lá horas e horas a corrigir isto. Sempre que abrem um bloco de código, abrem fazem isto. Alinham isto com um tab ou 3 espacinhos, o que vocês quiserem. Mas alinhem isto direitinho. O Python obriga-vos a alinhar isto direitinho e ASCII e outras linguagens, mas o C++ e o C, vocês não são obrigados, mas devem fazer isto. Porque é do vosso interesse que o código esteja alinhado. E se eu tivesse aqui mais um bloco de código, imaginem, mais um bloco de código aqui, eu devia fazer aqui caca. Pronto. Não tentem perceber este bloco de código, que eu já vos irei explicar um dia. Vamos compilar e vamos executar isto. Querem ver? Está aqui. Caca. Pronto. Deixem-me já colocar aqui um include stdio.h, que é o do C. Deixem-me incluir isto aqui, que é para eu começar a executar isto sem o "-w", por uma razão. Porque o "-w" está-nos a fazer ignorar os potenciais erros e eu não quero estar a cometer um erro e não aparecer aqui o alerta para vocês não pensarem que isso é correto. Como podem ver, isto funciona, ok? Sem erros. Sem o "-w", não usem o "-w" nunca mais. Foi só para o início. Pronto. Vamos lá abrir isto. Esqueçam o include, que já vos explico o que é. Como podem ver, ele executou aqui o Olá Mundo e o Caca. Estão a ver? Eu criei aqui um escopo que um dia irei explicar-vos sobre isso, mas abri uma chaveta, fechei a chaveta e pus aqui mais para a frente. É assim que vocês devem fazer isto, ok? Vocês devem fazer isto,
é fazer sempre isto, que é alinhar para estar tudo direitinho, ok? Estão a ver? Tudo direitinho para que o código esteja perceptível. Estão a ver? Estão aqui 4 cacas, estão a ver? Pronto. Estão a ver? Não se esqueçam disto, vocês devem alinhar o código. Epá, é obrigatório, ok? Obrigatório. Se não fizerem isto, estão a dar um tiro nos pés. Muito importante. A seguir a isto, esqueçam o que é esta chaveta, esqueçam isto, que um dia falo sobre isto, ok? Esqueçam isto. Oh não, apaguei demais. Pronto, vamos lá brincar aqui com isto. O que é o return zero? O return zero será ele a devolver um código ao sistema para vos explicar que o programa correu ou sem erros ou com algum erro. Eu já irei falar-vos sobre isso, mas antes do return, deixem-me mostrar-vos uma coisa. Porquê é que o Olá 2 não funciona? Reparem, eu vou compilar isto, vou executar o fecheiro e só aparece o Olá Mundo. Aqui o Olá 2, reparem que não apareceu. Porquê é que o Olá 2 não correu e o primeiro correu? A resposta é muito simples. A partir do momento em que eu chego ao return, esta instrução de return significa sair do programa devolvendo o código 0 ao sistema. Ok, se está aqui o sair do programa antes do Olá 2, como é que ele vai executar? Ele não executa. Ok? Perceberam? Por isso, para o put Olá 2 executar, put, relembro que significa put string, que é colocar uma string, que significa colocar uma frase, uma palavra, conjunto de palavras, no ecrã. Ou seja, com uma mudança de linha. Estão a ver? Agora, como eu pus o Olá 2 antes do return, ele já vai executar. Porquê? Porque ele vai executar antes do programa terminar. Ok? Estão a ver? Já executou. Porquê? Volto a relembrar. Porque está antes do return. Está antes de sair. No MS-DOS podem usar o type para fazer isto. No Linux usamos o cat. Isto é só ainda ao segundo vídeo. No próximo a gente vai brincar com isto. Eu quero lembrar-vos de uma coisa que é isto. Eu já vos lembrei que quem ainda não viu os vídeos anteriores convém vê-los, que é a introdução e instalação, se não percebem o que eu estou aqui a fazer, que eu estou a pôr isto numa ordem lógica, de forma a que vocês compreendam o melhor possível desde o zero, ok? Mas quem não souber mexer em Linux, não esteja a perceber nada disto, e tenha um Linux em casa, quem tiver um Linux em casa e queira aprender mais sobre o terminal do Linux, tem aqui um curso de Linux, que neste momento está um bocadinho apressado, que tem vídeos de 2 horas, mas eu no futuro vou pôr aqui uns 50 ou 60 vídeos de Linux, com tudo o que precisam de saber para dominar um terminal do Linux, ok? Temos aqui este vídeo e temos aqui outra playlist na minha página de Facebook principal. Vão encontrar também uma playlist que é vários cursos meus, de C++, ou criação de videojogos, programar no geral, o livro da Bolsa para investimentos, ignorem, cálculo financeiro, coisas onde eu dou formação às vezes. Tem aqui muitas coisas, ok? Mas o importante é que, se não perceberem o C++, vão à minha playlist, C++ não, o Linux, e comecem a tentar perceber um bocadinho melhor sobre aquilo. Vamos automatizar as tarefas. Querem ver? Eu vou pôr aqui um clear, que é para limpar o ecrã. Estão a ver? Ponto e vírgula, tal como no C, o ponto e vírgula é para separar instruções. Não precisam pôr espaços, não precisam. Vamos pôr agora o nano testes.c. Estão a ver? E depois de o nano testes.c, vamos executar o comando que apareceu. Não, vamos só fazer isto. Cat, visualizar o fecheiro. Estão a ver? Agora, sempre que eu fizer isto, ele vai limpar o ecrã, compilar e visualizar o fecheiro. 1, 2, 3. Pronto. O que é que vamos fazer agora aqui? O que nós vamos falar agora é o muito importante, é ponto e vírgula. Reparem, se eu tirar o ponto e vírgula, o que é que vai acontecer? Vamos, o que é que aconteceu aqui? Ok, não está a fazer o que eu queria. Falta uma compilação. GCC menos testes.c menos output file testes, ok? Vamos já ver. 1, 2, 3. Eu gravo com Ctrl S, saio com Ctrl X. O Ctrl é este sinalzinho que está aqui. Então, pode ver Ctrl X, está a ver? Pronto, saí. Estão a ver o erro. O que é isto? Ele diz expected, ponto e vírgula. Ou seja, eles esperavam ponto e vírgula antes do put seguinte, antes deste. Ou seja, aqui falta o ponto e vírgula.
Porquê que isto acontece? Isto acontece porque, se eu pusesse o ponto e vírgula, até podia estar aqui escondido no meio, estão a ver? Tanto faz onde é que ele está. Desde que exista, ele já funciona. Estão a ver? Já funciona. Já compila bem e já vai executar. Querem ver? Ponto barra testes. Já executou bem. Viram? Agora, o problema é que não vamos ter um ponto e vírgula aqui, porque isto é estupidez, não é? O ponto e vírgula serve para separar instruções, tal como o Linux. Podemos pôr várias coisas na mesma linha. Estão a ver? 2 puts aqui e um puts aqui. Hello. Estão a ver? 3 puts. Desde que eu tenha o ponto e vírgula a seguir a cada instrução. Reparem. Vamos lá executar isto. Já temos aqui os 3. Viram? Os 3. O que é que isto significa? Que o ponto e vírgula serve para separar instruções, mas nós não queremos ter instruções assim todas na mesma linha, porque isto não nos ajuda. Tal como eu vos expliquei há pouco, sempre que abrimos um bloco de código, devemos, obrigatoriamente, para o nosso bem, ter todas as linhas alinhadas. E só avança para a frente se estiver dentro de outro bloco. Se voltar a sair do bloco, volta para trás. Tem que estar tudo alinhado. Nunca metam duas coisas na mesma linha, porque isso só vos vai confundir o código. Não é bom para vocês, ok? Isso não é bom para vocês. Em primeiro lugar, eu vou só mostrar aqui um comentário, porque eu neste momento, vamos só fazer aqui uma coisa. Eu quero fazer isto. Eu vou colar aqui com Ctrl Shift V, porque no terminal do Linux, o Ctrl C de copiar e Ctrl V de colar, V de Vitor ou V de colar, não é? Que é um bocado estranho dizer isto. Tem de ser com Shift, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Bah, vamos já fazer isto. Eu vou por aqui várias linhas. E estou aqui linhas a mais. Vou compilar e vou correr. Maravilha. Mas eu não quero tantas linhas. Eu arrependi-me. E quero cortar a última. Só quero ter aqui 4. Ok, vamos cortar a última. Como é que eu faço? Um comentário. Barra barra. O barra barra comenta uma única linha. Ok? Vou gravar. Não, vou comentar 2 linhas. Vá. Vou ficar só com 3 números 2. Vá. 1, 2, 3. Ops. Vamos compilar e correr. Viram? Compilar, não se esqueçam. Quando eu executo isto, que eu limpo o ecrã, eu edito o fecheiro e assim que gravo o fecheiro, eu compilo isto. Por isso é que vocês não veem nada a aparecer ali. Pronto. Pá, vamos lá ver. Nós temos aqui 3, já escondemos isto. Mas imaginem que eu quero esconder todos os que aqui estão. Eu não vou estar por barra barra. Imaginem que são 100. Nunca mais saí daqui. O truque é simples, é barra asterisco para começar. Se eu não puser o fim, ele vai dar erro. Querem ver? Vou gravar, vou sair e está-me a dar um erro. Ele está-me a dizer Unexpected Decoration, que é o Olá Mundo. Querem ver porquê? Porque ele está a apontar para um barra asterisco, que é o começo de um comentário, e eu não acabei o comentário. Por isso, ele está-me a dizer que no fim disto não tem aquilo que eu esperava, que era um return zero e uma chaveta. Não tem porquê. Porque o comentário iniciou aqui e não tem fim. Como não tem fim, ele vai até ao fim do programa e estragou tudo. Nós temos que colocar um fim. Vamos lá ver. Eu meto aqui o fim, aqui. Barra asterisco. Ficou tudo azul, repararam? Se eu tirar barra asterisco, está tudo com cores. Só está azul, estes dois estão comentados. Se eu puser barra asterisco aqui, maravilhoso. Está tudo azul. Significa que todas as linhas ficaram comentadas e ele funciona. Viram? Só já tem Olá Mundo, hello. Porquê? Porque um comentário, se for só de uma linha, nós fazemos só barra barra. Vou cortar este. Se for várias linhas, nós fazemos asterisco, fazemos barra asterisco para começar, asterisco barra para terminar. Não tem muito. Nós normalmente fazemos isto, querem ver? Nós escrevemos aqui ignorar, só para saber o que é que estamos aqui a fazer, estão a ver? E metem assim, para ficar tudo organizadinho, estão a ver? Está aqui, pronto. O que é que acontece? Vejam, o comentário serve para quê? Eu vou só compilar e correr, para vocês verem que funciona. O comentário serve para várias coisas. Primeiro, serve para nós comentarmos o código, os nossos includes, aqui, a função principal. Claro que isto é um bocadinho exagerado, porque uma pessoa que saiba programar não vai estar a escrever isto de todo lado, só quando é preciso. Escrever Olá Mundo, estão a ver? Aqui pomos ignorar, estão a ver? Tudo bonitinho. E pronto, aqui temos um puts hello
em baixo. Imagina, eu vou comentar isto tudo para vocês ficarem contentes. Retornar zero ao sistema. Zero significa zero erros. Eu já vos falarei sobre isto. Mais um hello nunca é demais. Pronto. Ok, temos aqui um hello a mais e estão a perceber isto. Vocês olham para isto e na realidade está mais confuso do que estava antes, mas pronto. Mas estão a ver, ele funciona na mesma. Porquê? Porque o compilador não quer saber o que é isto. O compilador não vê nada disto. O que o compilador vai ver é... Na realidade eu nem vê isto do include, que eu já vos explico porquê, mas vá. O compilador vai ver é o int main, é a função que ele está à procura, é o que ele vai executar. De repente, ele não quer saber disto para nada, ele não vê o comentário. De repente, put string olá mundo. Ele pegou aqui nisto e tornou em código máquina. Ou código de binário de executável. Tanto faz. Não tem mal nenhum chamar código máquina, apesar de, pronto, não ser bem. E ele vai ignorar isto. Ele nem sequer vai ver isto. Ele não vai ver isto. E nem sequer vai ver isto. Ele não vê isto. Nada disto ele vê. Para o compilador, a seguir ao puts olá mundo, ele só vai ver o puts hello. Só vai ver isto assim. Ok? Isto é o que o compilador vê. O compilador ignora tudo o que é azul, só vê este e o return. Ok? Eu também não via isto. Via só o return. Pronto. Mas, para que é que servem os comentários? Os comentários servem para nós, ok? Por exemplo, eu quero ter ajudas que é para o meu código, para eu daqui a 2 anos lembrar-me do que é que andei aqui a fazer, ou para se trabalhar com colegas, para eles saberem o que é que eu fiz. Pronto, neste caso é ridículo, porque isto é desnecessário, toda a gente sabe que isto é um include, toda a gente sabe que isto é a função principal, ou seja, isto é ridículo. Pronto. Aqui não tinha mal, vamos escrever olá mundo, pronto, a gente sabe que é um olá mundo, mas ajuda a dividir o código. Um dia falo-vos sobre isto. Isto aqui, às vezes acontece que a gente está a fazer um código, aquilo corre mal, nós queremos ir dormir e queremos deixar o código a funcionar com aquilo comentado. O que é que a gente faz? A gente comenta isto, o código deixa de funcionar e nós no dia seguinte chegamos cá e vemos que o código não estava bom a melhorar depois. Estão a ver? Pronto. E o que acontece? A gente no dia seguinte acorda, vem cá e vê que este era o nosso código e pode voltar a tentar corrigi-lo. Ou seja, tiramos os comentários e tentamos trabalhar neles. Estão a perceber? Pronto. Ou seja, os comentários também servem para ignorar coisas e para nos ajudar, ok? Por isso não se esqueçam de uma coisa. Comentários servem para comentar código, para ele não fazer efeito. Pode ser temporariamente para coisas que correram mal. Serve para nos ajudar a nós mesmos com mensagens do que é que cada pedaço de código faz, que isto é muito importante. É muito importante comentar o código para vocês saberem o que é que aquilo faz. E também para uma coisa muito gira, que é função principal. Que eu vou já dizer o que é que eu tenho espalhado pelo meu Game Engine. O meu Game Engine está cheio disto, que é, eu adoro fazer títulos entre no início de cada função, eu faço um título assim. Estão a ver? Fica muito giro. E ao fazer isto, nas minhas funções, eu consigo facilmente encontrar funções pelos títulos assim grandes. Pronto, ou seja, comentários, não se esqueçam, para pequenas ajudas nossas, para títulos, para ser fácil de encontrar funções, para distinguir, pequenas instruções do que é que a gente anda a fazer, explicações, ou comentar código temporariamente que vemos que não funciona, ok? Pronto. Como já perceberam o que é que são aqui comentários, vamos apagar isto tudo, que está horrível, está a confundir-nos a todos. Vamos apagar isto tudo, estes putos a mais, já temos isto tudo apagado. Pronto. Vamos apagar isto também. Pronto. Já temos aqui um pequeno exemplo de como é que isto funciona. Pronto, neste momento vocês já sabem que o que é um comentário e para que é que são usados os comentários. Agora, os includes é que é uma coisa engraçada que eu vos vou mostrar. Imaginem, quando eu há bocado fiz aqui o include, isto é um include de C. É para coisas de C, não para coisas de C++. Reparem, o C++ compreende estas coisas do C, porque o C++, no fundo, é um C super poderoso. É como se vocês, imaginem que vocês são uma pessoa, vocês são o C. De repente tomam uma forma qualquer mágica e passam a ser o super-homem. Estão a ver? Vocês já não são o C, vocês são o C++. Ok? O C++ é o C com 1001 coisas em cima, com orientação a objetos, com muitas coisas, templating, muitas coisas que um dia vos vou falar. E por isso o C percebe o que o C é
e consegue até usar comandos e livrarias ou bibliotecas do C, mas o C não consegue perceber coisas do C++, ok? Porquê? Porque C++ é maior que C. O C++ é o C com outras coisas. O C é só o C. O C não vai perceber C++. Por isso, imaginem que eu quero pôr aqui uma coisa usada em C++ que é para escrever Olá Mundo em C++. Não se preocupem que um dia falo-vos como é que escrevem no ecrã. Hoje é só para vocês terem uma ideia como é que isto funciona. Não tentem perceber isto. Eu vou gravar, vou sair. Deu um erro. Eu disse, que é isto? STD, não conheço isto. Que é isto? Que é isto? Porquê? Porque isto é C++, isto não é C. Vamos já fazer agora nano ou testes. Para editar. Não. A coisa do costume. Clear, que é limpar o ecrã, compilar e automaticamente editar e compilar. Vá, 1, 2, 3. Pronto. Vamos pôr a libraria do C++. Epá, lá estou eu com a libraria. Peço imensa desculpa. Epá, como sabem, eu não ando aqui a cortar vídeos para fingir que não cometo erros. Errar é humano, eu cometo montes de erros. Pronto, é a minha pequena dislexia. Não é libraria, isso é library em inglês. É biblioteca. Vamos pôr a do C++, IOStream, ok? Vou gravar e vou sair. E vou ver que ele não percebe isto. O compilador GCC não percebe isto. Alguém sabe porquê? Pronto, vocês não vão responder porque eu não vos vou ouvir, não é? A resposta é simples. O GCC significa, estão a ver aqui GNU, não é? GNU C Compiler, ou seja, ao andar a dizer para trás, compilador de C da GNU. A GNU é o tal sistema operativo que nasceu em 1983, que em 91 se juntou ao kernel do Linux e passou a chamar-se de sistema operativo GNU Linux. Só que nós chamamos apenas de Linux, mas pronto, o GNU está por trás de tudo isto. O kernel usou um compilador de GNU, o GCC da GNU, para compilar o kernel. Linus Torvalds usou o GCC da GNU para compilar o seu kernel para usar depois no sistema operativo GNU. Ou seja, o GNU e o Linux são tipo... o Pinguim é o filho do GNU, por exemplo. O Linux é filho do GNU. E eles estão muito interligados. O GCC é GNU C Compiler. O compilador de C++ é G++, que neste caso seria GNU++, não tem tanto sentido, mas também não tem sentido dizer GNU++ Compiler, não tem sentido, não é? Pronto. Se eu fizer isto, vejam bem, 1, 2, 3, vou gravar, vou sair, e ele funcionou. Compilou muito bem e está a dar. Temos aqui os 3 a funcionar. Reparam, temos aqui os 3. E não se esqueçam que, apesar de ser extensão C, que é para fecheiros C, nada vos impede de pôr C++ num fecheiro C ou vice-versa. Porquê? Porque a extensão do fecheiro é que vocês quiserem. Se vocês quisessem, chamavam de testes.goncalo e compilavam aquilo. Só que não tem sentido, ok? Nós chamamos .c coisas de C, ponto .cpp, que é C++, ou C++. Porquê? Porque nós queremos isto bem organizado. Mas pronto, neste caso vamos deixar estar assim, o ponto .c. Agora vejam, include IOStream. Ele funciona. Estão a ver? Agora vamos editar isto. Funciona porque o compilador já entende, já sabe onde é que está a libraria de IOStream. O C não faz ideia. O compilador G++, já é para o C++, já sabe onde é que anda a libraria, a biblioteca do C++. Vamos por aqui stdio.h. Se vocês forem ver, ele sabe onde é que está o stdio, ele sabe tudo o que é do C. Ele não compreende é o std_count. Porquê? Porque isto é do C++ e a gente tirou o IOStream, que é a libraria do C++. Por isso é que ele nos diz IOStream. Did you forget the IOStream? Estavas a dar uma pequena ajuda. Raramente eu dava umas ajudas. Mas estão a ver, ele diz que o count está definido no header. O header é o ficheiro, eu irei explicar mais tarde, mas é um ficheiro que contém todas as declarações da biblioteca IOStream. E é lá que está a declaração do count, desta função, não é? E por isso ele diz, então você pôs o Studio, que é o do C, e não põe o IOStream, que é C++. Não queria pôr o C++? É isso que ele nos está a perguntar. Tudo bem, ele diz-nos cá este erro, e diz, endline não é um membro de... Pronto, mais um erro. Não reconhece isto nem isto. Estão a ver? Ou seja, o C funciona no C++, e o C++ funciona no C++, ou seja, no compilador G++. Mas no compilador GCC é só o C. Há certas exceções que o sistema pode vir com o GCC
detectar o C++ e reencaminhar para o G++. Pronto, isso poderia acontecer em alguma situação especial. No meu não, no meu Fedora não acontece isso. Poderia acontecer isso. Mas esqueçam isso. stdio é para C, iostream é C++. Não troquem as coisas, ok? Vamos seguir em frente, vá. Estamos agora, já sabemos que o stdio é para o C, e sempre que tenhamos coisas C++ como stdcalt, é para o iostream, é a biblioteca iostream que nós temos de usar, ok? E isto é muito importante. Agora, o que é que o include faz? Lembre-se uma coisa, o include não é uma função. O include é algo que o pré-processador do C ou do C++ vai executar. E o que é que ele vai fazer? Esse pré-processador vai tirar daqui tudo que não importa para o compilador, sei lá, tipo comentários ou coisas que não importam para nada para o compilador, que é para o compilador só ver aquilo que ele precisa, que é o código, que é int main, o put, o count, o return e fechar a chaveta. É só isso que eu quero ver. O compilador não vai olhar para comentários, não vai olhar para nada. E ele não vai olhar para o include, sabem porquê? Porque o include vai ser substituído pelo pré-processador, que é o preprocessor, ok? É o pré-processador do C++ e do C, etc. E o que é que ele faz? Imaginem que o código do count era isto. Querem ver? Uma função. Um dia explico-vos isto, mas vá. Count seria, sei lá, recebe aqui sei lá, não tentem perceber isto, que isto é só para vocês terem uma ideia que isto é uma função e que eu aqui faria uma escrita no ecrã disto. Pronto, imaginem que o iostream não eram milhares e milhares e milhares e milhares de coisas destas, mas só uma delas. Ou então imaginem que são milhares de coisas destas. O que é que ele faz? O iostream, se fosse só uma coisinha destas, imaginem, eu iria pegar em tudo o que está dentro da biblioteca iostream, copiava este código, estão a ver, chegava aqui, apagava isto e punha o código. Assim. Querem ver? Epá, estou a colar isto no lado errado. Já estou a fazer geneira. Eu esqueço-me que estou no terminal. Pronto, o que eu iria fazer era isto. Eu tiraria isto, tiraria o iostream e punha aqui o código. E depois ia tirar todas estas pronto, tudo que está aqui. Ou seja, estão a ver? A partir deste momento, isto não vai funcionar porque isto é uma invenção minha, é só para vos explicar por alto. Mas eu, a partir deste momento, já saberia que o count existe. Estão a perceber? Ou seja, quando nós temos aqui um include de uma biblioteca chamada iostream, o que ele vai fazer é, ele vai copiar o preprocessor, que é o pré-processador. Antes de compilar, ele vai pré-processar isto. Ele vai trocar esta coisa que tem um cardinal include iostream, vai trocar isto por todo o código que a biblioteca tem iostream lá dentro. Todo o código que ela tem, ele vai trocar isto por esse código todo, estão a ver? E vai por aqui. Não vai ser 3 linhas, vão ser milhares e milhares de linhas. Pronto. Resultado. O compilador final não vai ver esses comentários, só vai ver o código todo que isto tem dentro. Não é o include, ele vai ver o código que lá tem dentro, que já foi substituído. Vai ver o int main, o put, o count, o return e pronto, e acabou. É isto que ele vê. Não vai ver comentários e não vai ver includes. Ele já vai ver que os comentários desapareceram, o include foi substituído pelo código que está dentro da biblioteca iostream e assim estas coisas funcionam, ok? É assim que isto funciona. É como no PHP, com quem programa em PHP já sabe, tem lá os includes, é exatamente igual. Ele vai pegar no código e substitui aqui, ok? Pronto. Vamos seguir em frente e neste momento vamos tentar fazer isto mais rápido para não atrasar. Eu usei o puts porque é universal, mas também podia ter usado o print, neste caso podia usar o printf, porque tudo o que é do C dá no C++, querem ver, correu, estão a ver, correu. Não mudou do INHA porque eu, não sei se já vos expliquei, para mudar do INHA, o puts escreve e muda logo do INHA, o printf, print formato, para mudar do INHA tem de pôr aqui a mudança do INHA, que no Linux é /n, no Windows é /r/n, um dia eu falo sobre isso, mas pronto. Esqueçam isto, que isto um dia eu falo sobre isto. Vocês podem ver que já mudou do INHA, estão a ver? Vamos tentar ser mais rápidos para o vídeo não ficar muito grande e vamos lá então agora ao passo seguinte. Deixem-me lá ver o que é que eu vos vou falar. Já sei.
E agora vou-vos falar sobre o return, porque é muito importante, ok? Já agora, o C++, eu vou-vos falar muito rapidamente sobre isto. Já agora, vou falar sobre, pronto. O Dennis Ritchie foi, que Deus o tenha, coitado, porque infelizmente já não está cá. As pessoas têm mania de partilhar sempre o Linus Torvald, etc., mas esquecem-se daqueles grandes, mas mesmo importantes homens que criaram linguagem C, C++, etc., estão por detrás de tudo. Ou seja, este senhor aqui usou a linguagem que o Linus Torvalds usou para criar o kernel do Linux, ou que os milhares de programadores do projeto GNU usaram para criar o sistema operativo GNU inicial, que a gente agora conhece como GNU Linux. Foi esta pessoa. Estão a ver? Ele criou o C, a linguagem C. E por isso esta pessoa merece bastante respeito. Já não se encontra entre nós. Muita gente esquece dela. Esta é outra pessoa que merece bastante respeito, que é o Bjarne Stroustrup. Que não sei como é que se diz, mas pronto. Está aqui, está aqui. Bjarne Stroustrup. Eu tinha de fazer. Deixa-me lá fazer outra vez. Bjarne Stroustrup. Bjarne Stroustrup. Bjarne Stroustrup. Perceberam, não perceberam? Bjarne Stroustrup. Pronto. Este foi o criador do C++. Eu chamo-lhe mais porquê? Porque ele disse que, eu vou explicar assim muito por alto, que nós, quando queremos, imaginemos que temos uma variável inteira, que um dia explico-vos como é que se cria, do i que é igual a zero. Igual a zero, não é? E nós fazemos i igual a i mais 1, ela passa a ter um valor de 1. Passa a ser 1. Porquê? Porque nós estamos a dizer para o i ser igual ao seu valor mais 1, que é 0 mais 1 é 1. E isto também se pode fazer assim. Se eu fizer, por exemplo, i mais, ele passa a ser 2. Ou seja, porque o i mais é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Ok? Pronto. Por isso, podemos... o que ele disse foi, na brincadeira, que as pessoas disseram: você queria uma linguagem super completa, gigantesca, porque é que lhe chama C++? E ele disse: porque a única coisa que eu fiz foi adicionar orientação objetos ao C. Ou seja, o C passou a ser uma linguagem orientada a objetos no C++. Ou seja, o C é o C, o C++ é um C que também é orientado a objetos. E como ele diz que só adicionou orientado a objetos, eu pus C++. Ou seja, o C, imagina que era 1, eu fiz C++, passou a ser 2. Pronto, é giro, é uma curiosidade do nome, só que na realidade não foi só isso. Aquilo não adicionou só orientação a objetos, que um dia vos vou explicar. Ele adicionou também classes que o C não tinha estruturas, mas não tinha classes. Adicionou templates, ou seja, templates, namespaces, exceções, muitas coisas que um dia vos vou explicar. Mas, ou seja, na realidade o C++ não adicionou só uma coisinha de nada. Por isso isto na realidade não é C++. Isto na realidade devia ser C igual a C mais 1001 coisas. Mas ficou giro, ficou C++. Eu gosto de dizer que é C++ porque ele adicionou uma coisa que é um conjunto infindável de funções e características e funcionalidades. Muita coisa mesmo, ok? Pronto, este é uma pessoa a ser respeitada. Não se esqueçam do nome dele. Já vem neste momento com 75 anos. É uma pessoa que merece respeito também, como o Dennis Ritchie. Toda a gente fala do Linus Torvalds. Estas duas pessoas merecem muito respeito e ninguém fala delas. O inventor do C e o inventor do C++. Relembro-nos tudo hoje em dia. Sistemas operativos, a NASA, SpaceX, tudo e mais alguma coisa usam C ou C++. Até as bibliotecas do Python, do PyTorch, inteligência artificial. C, C++. E estas duas pessoas estão por trás disto tudo. E esta pessoa aqui, os dois são bastante importantes. Nunca se esqueçam deles, ok? Dessas duas pessoas. Vamos lá, então, antes de falar das chavetas, de certas coisas das chavetas, vou-vos explicar uma coisa. Porque é que nós usamos chavetas aqui? E eu vou só dizer que há muitas linguagens que usam chavetas e outras não. Eu pedi aqui à Cíntia, que eu chamo-lhe Cíntia porque ela um dia disse que gostava que lhe chamasse Cíntia, e porque eu digo-vos que, apesar de eu não... Pronto, eu já sabia programar C++, ou seja, eu faço coisas complexas que a Cíntia não pode ajudar, não é? Mas a Cíntia ajuda-me como formador. Quando eu quero exemplos para dar aos meus formandos em direto numa aula online, eu, numa formação online, aliás,
eu às vezes digo a ela, oh Cíntia, podes-me dar aqui uma lista de coisas para eu mostrar? E ela faz-me tudo muito rápido, é uma maravilha. E eu pedi-lhe aqui, eu disse-lhe que era para mostrar aos formandos, pronto. E ela explicou-me. Ela tem aqui, quem quiser, eu vou avançar no vídeo, quem quiser mete o vídeo na pausa e lê isto com atenção, ok? E está aqui ela a dizer que a influência dos C++, nota introdutória, a maioria das linguagens derivadas de C herdaram usos chavedas para limitar blocos de código, condições, funções, ciclos, em vez de usar indentação como o Python ou palavra-chave como begin, end no Pascal. Vamos já ver. Elas herdaram muitas linguagens que vocês vão ver, e por isso é que eu vos digo, se vocês perceberem C++, vão achar o Java facílimo, porque, claro, vão ter de aprender as coisas diferentes, não é? Mas vão achar facílimo porquê? Porque é igual em muita coisa. O main, sei lá, o barra, o chaveta, chaveta, os parentes nas funções e nos ifs e pronto. E os returns e essas coisas. E o ponto e vírgula, os comentários, estão a ver? Vocês vão achar, mas o Java é mesmo muito parecido com o C++. Parecido entre aspas. É muito mais fácil que o C++, mas tem muitas parecenças. Por isso é que eu vos digo, estão a aprender C++, vão aprender isto em mais baixo nível, a mexer melhor na máquina, mas vai-vos ajudar muito nas outras linguagens depois, acreditem, ok? Pronto, vamos andar para a frente. Linguagens baseadas em Z, C++. O C já sabemos que é C, não é? Isto era escusado. Mas pronto, ela foi simpática, o C++, estão a ver, é muito parecido, em vez de ser Studio, é IOStream, mas pomos um count. Um dia explico-vos sobre isto. O C#, vejam, nós temos aqui, apesar de termos uma classe, que um dia vos vou explicar, na realidade está aqui na mesma coisa, que é static void main. O static void é um bocadinho diferente, mas é igual, é main, estão a ver main, com letra maiúscula, mas e tem uma chaveta e fecha a chaveta, e os parentes estão a ver, vejam Java, por exemplo, public static void main, já o main já é minúsculas, e dentro dos parentes tem os argumentos que um dia posso explicar-vos, e tem aqui estas coisas todas. std out, pronto, é para escrever. O objetivo C tem também o importar, estão a ver o importar de uma biblioteca, e tem o main, int main, blá blá blá, e as chavetas. E tem este que é muito parecido com o C++, que eu vos vou dizer depois. O Dart também deriva, vejam bem, main, as chavetas, print, ponto e vírgula, muda o nome de algumas funções. O Rust e o Go são diferentes, porque já não metem no if, já não põem parentes. Um dia vou-vos mostrar o if. Tem parentes. Mas tem o main, estão a ver o main. O Go também tem aqui o main, estão a ver função main. Ou seja, tudo isto deriva do C++. Linguagens do web. O JavaScript usa os parentes nos ifs e como é que é dizer? As chavetas nas funções. TypeScript, estão a ver esta aqui não tem o main, mas tem aqui as chavetas e os parentes e tal. Vejam, o JavaScript, ActionScript, está aqui, chavetas e ponto e vírgula. Vocês podem pôr na pausa e eu ir isto com atenção que eu não vou parar. O processing para o Java, estão a ver. Shaders, que vocês quiserem trabalhar com OpenGL e coisas assim. Vejam, GLSL, void main, estão a ver. O HLSL, main, estão a ver. É tudo daqui, PHP. Neste caso, pronto, há aqui um eco, mas eles usam chavetas, e pronto, é parecido, estão a ver? Mas tem alternativas. O Perl, estão a ver, também usa chavetas e em ifs, etc. O Swift, apesar de não ser obrigatório, o Swift também, chavetas, estão a ver? É tudo muito parecido. Estes já não são tão parecidos. Vejam, function main, e está aqui as chavetas, estão a ver? Menos conhecidas linguagens, main, chavetas. Reparem como vem tudo daí, ok? Vocês estão a aprender a source, a origem de tudo, ok? Por isso é muito bom, nem que vocês não venham a criar game engine, nem nada do zero, pelo menos percebam a origem das coisas, ok? Vocês vão perceber tudo, a origem das coisas. Estão a ver o hack derivado do PHP, o D inspirado em C++, vejam, void main, estão a ver, o VLang inspirado em Go Rust, function main, é tudo, pessoal, é tudo, ok? Esta aqui, porquê que eu pus esta aqui? Pus por causa do puts, mas pronto, vamos já ver. Está aqui um quadro que eu vos vou deixar para vocês porem o vídeo na pausa e investigarem este quadro. Estão a ver? Está aqui, onde é que usa, de onde é que ele deriva. Claro que lembrem-se que se ele deriva do Java e o Java deriva, por sua vez, do C++ e o C++ deriva do C, quer dizer que esta do processing deriva do C.
e do C++. Porquê? Porque deriva do Java, deriva do C++, deriva do C. Pronto, isto deriva tudo do C ou do C++, e o C++ deriva do C. Estão a ver? Isto é muito interessante. Estão a ver? O ChatGPT deu-nos aqui uma coisa muito interessante, ok? E agora, eu disse que vocês iam gostar disto, ok? Vamos já ver aqui. É muito simpático o ChatGPT, está a dizer que ficou muito contente e tal. Pronto. Vejamos. Eu pedi-lhe também coisas que não usem as chavetas. Vejam, o Python já não usa chavetas. Ele usa uma indentação. Ele obriga as pessoas a ter um certo espaço correto. Se um tiver um espacinho a mais, dá algum erro, o que é muito chato. Vamos continuar. O Visual Basic usa palavras como, por exemplo, o if e o end if, o sub e o end sub. É um bocadinho diferente. Metam na pausa e investiguem se quiserem. O Linux, o bash script do Linux, usa coisas parecidas. Usa um if no começo e um fi no fim, que é um if ao contrário, começo e fim. É um bocado complicado. Estão a ver? E com os ciclos. O Ruby, estão a ver? É só para verem que há variações que já não usam chavetas, mas são poucas linguagens que já não usam chavetas. E mesmo estas linguagens vêm do C++. O Python veio dizem que do C ou C++, só que tornou-se muito diferente com o passado. Estão a ver? O COBOL, este COBOL é mesmo, vocês imaginam, é assim muito, tem de escrever muito. Vejam, tabela comparativa sem chavetas. Python, Visual Basic, pronto. Estas linguagens não são tão poderosas, mas já não usam chavetas, já são mais fáceis de usar. Estão a ver? Pronto, conclusão geral. Muitas linguagens não usam chavetas e optam por uma indentação rígida ou palavra-chave para delimitar os blocos. O bloco de código, em vez de ter uma chaveta e depois a chaveta, tem uma palavra-chave no início e outra no fim. Pronto, ou indentações, como o Python. Eu depois lembrei-me de escrever aqui, por exemplo, pedi-lhe certas linguagens que não apareciam ainda ali. Lembrei-me de algumas e pedi-lhe. Está aqui o Cobra também é tipo Python, estão a ver? O CoffeeScript também é assim com indentações tipo Python, ou seja, já derivam de outras linguagens que têm assim. O Pascal é antigo, era muito giro, tem um begin e um end, e o begin e o end era um bocado estranho, estão a ver? É o programa begin, end, e begin, end. Só que isto é muito... se vocês olharem para isto é chato, tem montes de palavras que querem ser tão fáceis que tornam-se chato, estão a ver? Begin, end, é muito chato. A AD mas a AD é usada, cuidado. O VHDL, vejam, pronto, é chato. Begin, end. Isto é horrível. Sinceramente, eu acho que isto é horrível, assim. O SQL, pronto, é diferente, todos nós usamos e gostamos, mas também tem begin e end. Vejam, begin e end. Mas a gente não usa tanto o begin e end aqui. O Fortran é uma linguagem antiga, que era poderosa, e pronto, tem aqui os ifs com os parênteses, mas já... pronto, depois modernizada, mas não temos aqui chavetas visíveis. O Lisp era uma coisa muito estranha, como o Prolog, estão a ver? É muito estranho. Mas pronto, eu deixei-vos isto só para vocês verem linguagens diferentes. Tem aqui uma tabela comparativa para vocês porem na pausa ao vídeo e investigarem. Estão a ver? Uma tabela comparativa. Pronto. Frase final. Ela está a recomendar uma frase final. Querem ver? Se as chavetas do C criaram uma legião de linguagens irmãs, há outras tribos, as dos espaços sagrados da indentação, os xamãs do begin e do end e os druidas das parentes infinitas. Pois, parentes infinitas, porque reparem aqui uma coisa, há aqui umas linguagens que, pronto, ficam coisas abertas, é um bocado estranho, estão a ver? Não é bem infinitas, mas fica assim um bocado confuso. Em vez de usar chavetas, eles usam tipo muitas chavetas umas entre as outras, fica muito confuso. Mas pronto, vá. Eu gostei disto. E os druidas das parentes infinitas. Na floresta sintática, cada linguagem tem a sua dança. A sua sintaxe, estão a ver? Pronto, eu não quis... isto aqui foi o ChatGPT. Como podem ver, é muito útil para nos criar tabelas para mostrar num vídeo. Ok? A linguagem de C, programação. Porquê que eu tenho isto aqui? Para vos mostrar uma coisa. Vejam bem. É o meu curso. Ok? Vamos mostrar-vos aqui uma coisa. Eu posso dizer-vos que no terminal, imaginem que eu neste momento eu quero explicar-vos que existe uma maneira de trabalhar que é esta. Pôr as chavetas assim na linha seguinte. E isto, sinceramente, eu um dia farei um vídeo sobre isto para vos explicar que isto não é assim tão bom como parece. Não é tão tangível assim. Estar a pôr isto com as chavetas assim,
eu meto as chavetas logo a seguir ao main. É mais perceptível. Está logo na linha do main. Estão a ver? E quero dizer-vos que isto é a maneira que foi usada nos livros originais de C. Temos aqui o exemplo de um, da C Programming Language, já tem décadas e décadas e décadas, para 50 anos. E este livro original, que agora vale muito dinheiro, este livro original ensinava a programar assim. Por isso, a minha maneira de programar é a maneira de programar, quer dizer, de escrever ali as chavetas, é a maneira que diz que é a maneira do KNR, que é do Kernighan and Ritchie, ok? É a maneira de escrever do K.N. Ritchie, do KNR. Estão a ver? Pronto. É o livro que é uma bíblia do C, é o livro original de C, e eu uso essa maneira de fazer e não tem nada de errado, é muito boa, pessoal. Usem isto. Em todo o lado vocês veem coisas dessas, vocês vão ver que vão detestar com espacinhos, em vez de ter 1 igual a 1, vocês vão ver 1 igual a 1 com um espacinho aqui. Pá, isto é horrível, Eu não vou trabalhar assim, eu trabalho da maneira old school, daquela maneira que eu vos mostrei. Estou a colocar sem espaço um disco, vamos já ver. Vá. Vamos seguir em frente. Agora o retornar o zero. O retornar o zero é muito importante, ok? O que é que significa retornar o zero? É assim, quando nós acabamos a aplicação, nós retornamos um código que vai aparecer no Linux e que nós vemos. Já vos mostrei isso outra vez, salvo erro. Se eu fizer assim, testes, e depois fizer aqui um echo, cifrão e um ponto de interrogação, que se vocês quiserem fazer no MS-DOS, teriam de fazer tipo um echo error level, que era a mesma coisa, só que aqui no Linux isto não funciona, ok? Isto aqui é para no Windows, no command line, ok? Pronto. Isto no Windows vocês faziam um echo error level depois de correr o programa. Nós não estamos no Windows, por isso esqueçam. Por isso no Windows não vamos fazer isto. No Linux fazemos assim, que é correr o programa e depois fazemos aqui um echo $, ponto de interrogação, e ao código que o programa nos devolve. Vamos lá agora então alterar o programinha e vamos pôr aqui para retornar um número que eu gosto, que é o número 27, por exemplo, é o dia de nascimento da minha mãe. Eu vou gravar, executar, eu compila e vamos correr isto outra vez e zás. Epá, esperem lá. Aconteceu-me aqui qualquer coisa de errada. Deixem-me lá fazer aqui o testes.php, o teste C, teste só. Há uma coisa lá que correu mal. O que é que aconteceu agora aqui? Vamos lá fazer isto com o... Onde é que está? Testes C, testes, sei lá. Onde é que eu estou? Ai, que me perdi. E é mais. Vamos por aqui o 1, vamos já correr isto. O que é que está a acontecer aqui? Curioso. Isto agora está-me a falhar. Vamos fazer aqui o GCC. O que é que está a acontecer com isto? Ok. Já sei. Esperem lá. Ok. Sabem o que foi? É assim. Como eu estava a correr isto, vejam bem, se eu correr isto assim, estão a ver? Gravo, saio. Oh não, eu estraguei qualquer coisa. Eu fiz o GCC. Ei, que confusão. Desculpem. Eu não vou cortar isto, porque já sabem que eu sou old school e não corto nada. Fica aqui os meus erros todos, para vocês verem que errar é humano. Não tem vergonha nenhuma errar. Não se estar aqui a apagar coisas para ficar tudo bonito. Esqueçam. Vá. Se eu fizer isto e fizer um echo $, ponto de interrogação, ele dá-me o 0. Porquê? Porque eu estou a fazer isto aqui, tudo nesta linha, ele está a me isolar isto. Ou seja, esqueçam isto. Eu tenho que fazer isto à pata. Vejam. Eu vou fazer aqui o GCC. Não, esqueçam, não preciso fazer o GCC. Eu vou correr aqui o programa em separado. Esperem, eu estava a ser burro. Ei, que burro que eu sou, meu Deus. Pronto, olha. Está aqui filmado para a internet inteira eu dizer que sou burro. Pronto, eu fui burro. Que estupidez a minha. Sabem o que é? Não ando a dormir bem nestes dias e quando eu durmo pouco até falo mais rápido e pronto. A burrice foi minha, pessoal, porque eu fiz isto, eu alterei para 27 há bocado. Alterei para 27, gravei e saí. E ele compilou. Só que eu fiz aqui o echo. Eu tenho que fazer primeiro o testes. Para depois... onde é que está isto? Para depois fazer o echo. Ou seja, aqui eu, que fui burro,
Eu agora podia ter aqui umas orelhas de burro na cabeça. É assim, o que eu fiz foi, eu compilei o programa, mas não executei. Se eu não executei, é normal que eu não tome efeito. Mas vejam, quando eu executo o programa, ele vai-me dizer que o código devolvido ao programa é 27. Vamos alterar o código. Vamos pôr um erro no programa. Isto está tanto no... Atenção que isto... Eu vou comentar isto para agora trabalhar com C. Vou comentar isto e vamos pôr isto com o... Para variar um bocadinho. stdio.h. Agora estamos em C. Em C, o stdcount não funciona. Porque no C++, o puts e o printf do C funcionam e o count também. Mas no C funciona tudo, menos o count, porque isto é C++. Pronto, tive de o esconder com o comentário. Isto faz tudo, eu repito isto, que é para vocês irem assimilando ao longo do vídeo o que é que são os comentários, etc. Vejam, eu vou pôr o código 27, não, o código 7, porque o meu nome tem 7 letras, Gonçalo. Vou executar o programa e vou ver qual foi o código que ele devolveu. Estão a ver? Isto é muito usado para, no Linux, temos um script que executa o programa e depois o programa devolve um código e o script vai ver que código é esse e o que é que vai fazer com ele. Pronto, isto é importante para vocês saberem que o return devolve basicamente um código que significa o quê? Significa se for zeros, ok? Zero significa que não houve erros, ok? Ou em bom português, tanto em Portugal como penso que no Brasil também, sem espinhas, ok? Foi sem espinhas, não correu nenhum erro, ok? Quando o código é zero, não houve erros. O programa correu sem erros, com sucesso, sem espinhas. Se não for zero, ok, se for diferente de zero, que a gente faz isto, não é? Ou diferente de zero, pronto. Ou diferente de zero, ok, tanto faz. É porque existiram erros e o código do erro é o dado pelo coisa, ok? Por isso, se eu fizer um echo, o echo e o erro foi zero, foi porque o que eu executei há bocado não deu erros. Mas eu vou executar outra vez o teste. Vai dar um erro que é o erro 7. Agora, para que é que servem estes erros? É assim. Nós vamos ver uma coisa que é, como vocês sabem, no Linux há estes erros, no Windows também há erros. Mas existe um conjunto de definições de erros que eu vou-vos mostrar aqui, que eu já procurei para não perder muito tempo no vídeo. Vejam bem. Aqui, list of Linux error codes returned by apps, ou seja, lista de códigos de erro do Linux devolvidos por aplicações. Isto aqui dizer que as aplicações usam exit codes. Era isso que eu devia ter chamado e não chamei. Peço desculpa. O código de saída, que é o return, que é o que a gente faz return, eu dei um return 7, significa que o exit code foi o 7. O programador, neste caso nós, podemos dar o código que nos apetecer, mas normalmente nós tentamos cumprir os estándares do Linux e podemos dar códigos só nossos ou códigos para o Linux. E o Linux tem códigos comuns, que são o 0 success, porque é assim, o 0 tem sucesso, que significa 0 erros, sucesso. O 1 significa erro geral, o 2, erro de mau uso de coisas que estão na shell, o 126, invocado comando que não pode ser executado, no 127, comando não encontrado, o 128, invalid argument, ou seja, isto são comandos que são devolvidos mesmo para a shell do Linux, que é para nós executarmos o comando do Linux e recebermos uma resposta a dizer esse comando não foi encontrado, falta um argumento, o argumento é inválido. Pronto, isto são coisas que são usadas por defeito no Linux. Nós não temos de cumprir isto. Podemos cumprir se estamos a criar comandos para o Linux e queremos que dê comandos standard. Mas podemos dar os comandos que nos apetecer. Eu dei o 27, eu dei o 7, ok? Podem dar os códigos que vos apetecer ou códigos que sejam standard do Linux, que há vários códigos. Vocês investiguem, façam esta pesquisa, investiguem, que eu estou aqui a mostrar algumas coisas que ela nos deu e considerações importantes que vocês podem ler, olhar para isto, que eu não vou estar... está aqui, using $, que já vos mostrei. Pronto, eu fiz aqui um like e vocês façam uma pesquisa rápida, que o vídeo não pode ter várias horas, ok? Eu vou saltar isto e a tabela da verdade eu pus isto para quê? Para uma coisa muito gira que eu vos vou mostrar. Como eu vos disse, vamos lá fazer uma coisa. Em primeiro lugar, no C e no C++, isto é muito importante e por isso eu vou pôr aqui em big screen isto, ok? No C e C++, ok? Vamos pôr isto em grande.
0 significa falso. Qualquer outro número significa, fica verdadeiro, ok? Eu sei que é estranho, mas é assim. 0 é falso. Qualquer outra coisa é verdadeiro, ok? E um dia eu vou explicar-vos isso com mais cuidado quando a gente der os condicionais, o se, qualquer coisa, faça não sei o quê, pronto. No fim, eu vou-vos dar isso mais tarde. Hoje só vos vou explicar que 0 é falso, qualquer outro número é verdadeiro. Isto é a maneira que o C e C++ têm de, quando há um 0, sabemos que é falso. Se for outra coisa qualquer é verdadeiro, dá muito jeito na programação e um dia explico-vos porquê. E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque, neste caso, quando ele devolve 0 de código, significa o quê? A pergunta é, ao fazer return 0, a pergunta é, ok? A pergunta é, houve erros? Falso. Por isso, retorna, é uma maneira de devolver a coisa, ok? Se devolve outro que não 0, o erro é o código devolvido, ok? Pronto. Nós em C++, nós editamos aqui o nosso programinha, que eu estou à procura, né, que está aqui, e nós devolvemos 7, por exemplo, o número devolvido é o código do erro. Se for de 0, não existirá um erro, ok? Nunca se esqueçam disto, ok? Isto é muito importante. Nós devolvemos sempre por defeito 0, a dizer que correu tudo bem, 0. Mas se devolvemos 7 ou outra coisa qualquer, podem ser códigos nossos, ou códigos que a gente tira da internet, ou standards do Linux, não importa, significa que houve um erro que a gente quer dizer ao Linux que aconteceu, ok? E este erro é um erro que nós vamos descobrir que existiu. Se eu puser aqui 17, como vocês podem ver, eu vou executar o programa e o erro vai aparecer aqui, código 17, ok? Pronto, os erros são vocês que escolhem, podem seguir standards do Windows ou do Linux, que o Windows tem menos standards, o Linux tem mais, mas podem seguir ou não, podem escolher os vossos, mas o importante é que vocês saibam por que razão é que o return devolve um código. E uma maneira muito gira de vos explicar isto é esta. Vejam bem, querem ver? Eu vou fazer isto. Teste, eu vou correr o fecheiro testes, /testes, querem ver? E depois vou fazer assim, e um dia explico-vos isto a lógica, mas vá, sucesso, echo sucesso, ou echo falhou, erros, ok? Pronto, vejam bem, eu vou correr isto uma vez, e eu disse aqui, eu fiz aqui, eu pus aqui epá, estraguei isto, é problema do terminal, falhou, erros, ok? Sabem qual foi o problema? Eu pus aqui 2 pontos de exclamação, para quem mexe em Linux reconheceu logo, eu pus 2 pontos de exclamação e ele trocou o ponto de exclamação pela execução do último comando, que foi um echo, vá, 1, 2, 3, pronto, ok? Falhou erros porquê? Porque se eu for a ver o que é que ele fez, deu-me, não dá, tinha que correr outra vez. Ou seja, se eu fizer testes, e o erro que eu vou ver, qual é? Ele vai-me dizer que o erro foi 17, ok? Por isso, se eu correr esta coisa, ele vai-me dizer falhou erros. Como é que isto funciona? Vejam bem, é muito simples e pus-vos aqui uma tabela que um dia, se puserem nos comentários que não entenderam, metam nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isto. Porque isto é importante na programação. Nós temos duas coisas muito importantes, que é o i e o ou. Quando temos um i, mais uma vez, quando temos um i, só é verdade se forem dois verdadeiros. Imaginem, eu vou dizer, eu sou português, é verdade, e eu sou brasileiro. Não pode. Eu não posso ser português e brasileiro. Quer dizer, na realidade eu acho que até posso com dupla nacionalidade, mas finjamos que não existem duplas nacionalidades. E, vejam, eu sou português, eu sou brasileiro e eu sou chinês. É mentira. Eu sou brasileiro e eu sou português, que é verdade, dá falso, porque eu não posso ser os dois ao mesmo tempo. Agora eu digo, eu sou português e eu sou brasileiro, é falso, não posso ser os dois ao mesmo tempo. E se eu disser, eu sou português e eu sou oeirense, que nasci em Oeiras, está certo. Estão a perceber? Só é verdade
no i quando são os dois certos. O ou é ao contrário. No ou só é falso quando são os dois falsos. Vejam bem. Vejam bem. É assim. Eu sou português ou sou brasileiro. Não, aqui. Eu sou português ou sou de Oeiras. É verdade. Eu sou português ou sou brasileiro. É verdade. Porquê? Porque uma delas está certa. Ou eu sou português ou sou brasileiro. Está certo, sou português. Se eu disser eu sou brasileiro ou português, está certo. Sou uma das duas, sou português. Mas se eu disser eu sou brasileiro ou chinês, está errado. Porque eu sou português. Estão a ver? Ou seja, o ou só é falso quando são dois falsos. O i só é falso, só é verdadeiro quando são dois verdadeiros. Agora o que é que acontece aqui? Vejam bem. Nós quando temos isto, corremos o teste e sucesso. O que é que acontece? Se ele retornar 0, que significa falso, para o Linux significa 1, verdadeiro. Porquê? Isto é muito importante, ok? Isto é muito importante, que isto pode nos fazer confusão, ok? É assim, programa C, C++, retorna 0, que é falso, não erros, não há erros. No Linux significa que, como não teve erros, ok? Como não teve erros, é sucesso? Sim, verdadeiro, ok? Se o programa de C, C++, retorna 1 ou outra coisa qualquer, qualquer coisa, ok? Dá verdadeiro. Houve erros. Ok? No Linux significa que, como teve erros, é sucesso? Não. Falso. Ok? É ao contrário, ok? Se o programa retorna 0, que é não houve erros, para o Linux é verdadeiro. Quer dizer que é sucesso. Sucesso verdadeiro. Se o programa retorna qualquer erro, no Linux significa que, como teve erros, é falso. Porque é sucesso? Não. Falso, ok? É ao contrário. Por isso, vejamos. Como eu aqui estou a retornar erros, que é o erro 7, eu faço isto. Lembram-se que basta que um deles seja falso e o i é falso. Vamos relembrar. Onde é que está o i? I aqui. Basta que um seja falso, este seja falso, este seja falso, é falso. Ou seja, neste caso temos aqui uma afirmação falsa que é teve sucesso? Não. Não, porque ele teve erros. Não teve sucesso. Ou seja, isto é falso. Se o primeiro é falso, obrigatoriamente, mesmo que o segundo seja verdadeiro, que é o V, vai dar falso. Por isso, como basta o primeiro ser falso para ser falso, ele não vai ver o segundo. Ou seja, ele não vai escrever isto, não vai executar isto. Perceberam? Ou seja, como é falso, destas duas, ele não vai executar a segunda. Porque basta o primeiro ser falso, é tudo falso, por isso estas duas, a outra é ignorada, é absorvida. O que é que nos sobra? Sobra-nos um falso ou outra coisa que pode ser verdadeira ou falsa. Por isso ele tem de testar a segunda condição, que é esta. Ele vai testá-la e para ir testá-la, ele vai executá-la, que é escrever, falhou, erros. Está feito. Estão a ver? Vamos fazer o contrário. Vamos editar o comando, o programa. Vamos editar aqui o programa, onde aqui está anda. Oh meu Deus. Está aqui. Está aqui. Está aqui. G++. Ok. Pronto. Agora vamos devolver 0 erros. Ok? 0 erros. Eu não quero erros aqui. 0 erros. Vou gravar, vou sair. Está compilado. Porque eu tenho esta linha que compila automaticamente. Vá. Vamos agora correr aqui o programa. Sucesso. Viram? Sucesso. Porquê? Porque se eu executo o testes e depois vou ver qual é o código que ele retornou, o código foi 0. 0 significa 0 erros. 0 erros. 0 erros, que é falso no C, C++, significa, 0 significa falso, mas para o Linux é muito importante, significa que teve 0 erros. 0 erros no Linux significa o quê? Significa que a pergunta sucesso tem a resposta sim, sucesso. É verdadeiro. É verdade que teve sucesso. Então, se a primeira condição é verdade, ok, é verdade, eu tenho de testar a segunda obrigatoriamente. E a segunda diz o quê? Porquê? Porque, vejam bem, a condição lógica, se a primeira é verdade, ele, para saber se a condição final é verdadeira, o resultado, tem de testar a segunda. Porquê? Porque
Se for aqui, onde é que eu estou? Eu estou na verdade. Pronto. Porque aqui, se for verdade e verdade, ele dá verdadeiro, não é? Mas se for verdadeiro e a segunda for falsa, ele dá falso. Por isso, ele, só por si só, com a primeira ser verdadeira, ele não sabe se o resultado final é verdadeiro ou falso. Por isso, ele vai ter de testar a segunda. Como é que ele testa a segunda? Executando o comando, o segundo comando. Ok? Ou seja, esta é verdadeira, mas o verdadeiro e falso pode dar falso. Por isso, ele tem de testar a segunda. Vai testar a segunda. Por isso, verdadeiro e a segunda, que por acaso também dá verdadeiro, ou faz com que ele escreva o sucesso. Agora, tudo isto é verdadeiro. Verdadeiro e a segunda condição... Não, eu peço desculpa. Ou a segunda condição, que é o falhou, vejam bem, verdadeiro ou qualquer coisa, dá sempre verdadeiro. Ou seja, como uma condição verdadeira com outra falsa dá verdadeiro, ele não precisa de executar a segunda, porque ele sabe que isto vai dar verdadeiro. Ou seja, esta era verdadeira porque teve 0 erros. Eu teve de testar a segunda para ver se verdadeiro e qualquer coisa dá verdadeiro. Ele testou. Ao testar, escreveu sucesso. Estão a ver? Ele viu que dá verdadeiro, porque são os dois verdadeiros. Verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, ou verdadeiro e verdadeiro é sempre verdadeiro. Como verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro, ele não vai testar esta. Por isso ele só escreve o sucesso, não escreve nada mais. Não vai escutar esta. E vou repetir mais uma vez o contrário. O contrário é... Ops, o que é que eu fiz aqui? Que é isto? O que é que eu estou aqui a fazer? Onde é que está o GCC, o G++, o Clear? Está aqui. Vamos lá ver. Vamos voltar a pôr aqui um erro. 27, que é o número 7, que é o número de letras do meu nome. Vá. E o meu nome começa na 7ª letra do abecedário. Vamos lá executar aqui. Eu vou executar o testes. E falhou, tem erros. Porquê? Se eu executar o testes, ele vai me dar aqui um erro. E se eu fizer isto, o erro é o 7. Por isso, a pergunta do Linux é: vieram erros? Sim, veio o erro 7. Então a pergunta do Linux é: teve sucesso? Não. Por isso é falso. Ou seja, isto devolve falso. Falso com qualquer outra coisa é falso. Relembrem-se, vejam, qualquer coisa que tenha o i, que quando comece em falso, está sempre falso, mesmo que o segundo seja verdadeiro. Por isso, se o i quando é falso, o primeiro é falso, o segundo, qualquer que seja, é sempre falso, ele não vai executar o segundo, porque ele já sabe que é falso. Não vai escrever sucesso. E depois temos aqui um falso ou verdade. O eco devolve sempre verdade. Ou seja, verdade, um falso e ou verdade, que é isto, dá sempre verdade. Por isso ele executa o segundo e diz: falhou, erros. Estão a ver? A gente brinca com a lógica para fazer isto funcionar. Pronto, mas isto é só para vos explicar que o sistema recebe um código e por aí a gente sabe, nos nossos scripts do Linux, se a aplicação devolveu verdadeiro ou devolveu falso e o que é que a gente há de fazer com isto, ok? Vamos lá então voltar a uma coisa que é muito importante, que eu não me quero esquecer de vos dar, que é isto. No meio disto tudo, eu vou fazer uma coisa. Eu vou só explicar sobre os argumentos. Eu não sei se estou aqui há muito tempo, meu Deus. O meu vídeo pode estar bastante grande. Vamos já tentar fazer isto muito rápido. Vá. E vamos só dar aqui um exemplo de... Eu vou cortar aqui estes comentários todos, porque isto está aqui a atrapalhar um bocadinho. Eu penso que isto está a dificultar um bocadinho a visualização disto tudo, ok? Vamos tirar isto, vamos pôr só um olá mundo e tirar estas coisinhas a todas e devolver 0 e acabou, está bem? Vamos tirar isto tudo. Pronto, vamos fazer aqui um... não, ou então... Não, esperem. Eu vou fazer aqui uma... Eu vou criar uma coisa do zero. Cat args.c. Estão a ver? Cat, enganei-me, não é cat, é nano, para editar um ficheiro chamado argumentos.c. Vamos fazer aqui include, include stdio.h e vamos fazer aqui int main, assim, agora puts olá e vamos pôr aqui um return 0. Agora sim, está mais fácil, vá. Vamos fazer aqui uma brincadeira, vamos fazer isto. gcc args.c -o args, ok? Vamos executar o args. Pronto, temos aqui isto. Olá. Pronto, vamos fazer aqui uma coisa muito gira. Eu vou explicar porque é que o C e C++ tem também argumentos. Quando a gente faz... ok, eu vou usar isto. args.c, o GCC, porque isto é C, não é C++, e aqui o args.c para args, que anda confusão. Pronto. É um sistema automático, vá. Eu vou sair e
e depois executo. Ok, vá. E vou executá-lo. Ponto barra args. Pronto. Eu gravo e executo. Está tudo bem, vá. Vamos já executar isto. Agora, eu vou explicar porque é que no C aparece por defeito aqui uma coisa que é, aqui aparecem dois argumentos, que um dia explico-vos o que é que são argumentos, mas eu vou só explicar por alto que o primeiro é argument count, que é para a gente saber quantos argumentos é que vieram numa coisa que aqui está, numa matriz que tem um conjunto de palavras, que um dia de explicar-vos isto tudo e vejam bem o que é que vai acontecer. Isto não faz nada, pois não, como vocês viram. Vamos só fazer isto. Eu vou só mostrar-vos uma coisa. Se eu fizer aqui um puts, argumentos escritos. Isto é só para vocês brincarem com isto. Argumento, que eu depois só faço um vídeo daqui a uma semana, mais ou menos, ou daqui a uns dias. Argumentos escritos e mudança do linha. Não preciso, porque o puts muda do linha automaticamente. E agora vamos fazer assim, puts, e vou pôr uma coisa gira, argv 0. Vejam o que é que vai acontecer. Viram? Eu quando executo o args, ele devolve-me args, ponto barra args. Porquê? Porque o primeiro argumento de qualquer coisa é o próprio nome do fecheiro. Vamos alterar isto para vocês perceberem o que é isto. O args é assim, eu vou-vos dizer muito alto, depois mais tarde de repetir. O argc é o número de argumentos que são devolvidos, ok? E o argv é como é que eu vou explicar sem que vocês sabem o que é que são arrays e vetores e isso. Vou dizer-vos, entre aspas, que é uma lista de argumentos que foram enviados para o programa. Vamos fingir que vamos enviar 3 argumentos ou 4, ok? Puts argv, que significa vetor, que é uma espécie de uma lista de argumentos. E vamos por aqui arg. Isto é para vocês poderem criar mais tarde os vossos próprios comandos do Linux, ok? Pronto. Nós, quando fazemos isto, eu dá um erro. Sabem porquê? Se eu fizer ponto barra args, eu dá-me um erro porque ele está a tentar ir buscar, vejam bem, está a tentar ir buscar o parâmetro 1 e o parâmetro 2 que não existem. Não existem, porque nós temos de os mandar. Por isso, isto vai falhar. Mas se eu fizer isto, vejam bem, ponto barra args2, e vou pôr o menos h, vejam que isto é o Linux. Menos L, para o estar com, fingemos que é um LS, dois comandos. Aqui está, 1, 2, 3. E aqui está. Temos aqui os argumentos, ok? É com isto que eu queria acabar, que era explicar-vos que quando nós corremos um comando Linux tipo ls menos lh ou menos ls, não, enganei-me, la, que é a mesma coisa que pôr um ls menos l menos a, são dois parâmetros, que é o menos ls menos l menos a. O que o comando ls, que está escrito em C, vai fazer é simples. O que ele vai fazer é a mesma coisa que isto, que é menos l menos a. Vejam bem, eu vou correr o comando, ele recebe o nome do comando e como primeiro parâmetro, argumento, recebe o 1 e o L e como segundo recebe o A. E a partir daqui, se este comando, o args, for um comando ls do Linux, ele vai saber que o L faz uma coisa, o A faz outra, ou seja, é assim que a gente trabalha com argumentos. Ou seja, estes argumentos podem vos parecer que não servem para nada. Eu vou... onde é que está? Estes argumentos... peço desculpa. Eu tenho que procurar aqui isto é o que dá fazer coisas improvisadas. Mas eu acho que vocês não se importam que eu faça isto improvisado, porque vocês sabem que eu estou a fazer isto com base em experiência real e pessoas como eu fazem isto à pressa, não é? Fazem assim de qualquer maneira. Pronto. Eu só vos quero dizer uma coisa. Há esta maneira de fazer. Eu vou comentar isto e vou tentar copiar isto para ser mais rápido. Ok? Copiar isto. Pronto. E agora, como vocês sabem, como eu meto duas barras, ele está comentado. Agora, quero-vos dizer que, em vez da gente fazer assim, também podemos fazer assim, que é com dois asteriscos em vez desta coisa. Fazemos assim 2 asteriscos. Pronto. Só que a questão é, em C++, por exemplo, a questão é, para executar isto, temos de pôr menos L, menos A, por exemplo. Pronto. Também dá para fazer, vejam. Eu vou correr aqui, args menos L menos A. Pronto. Agora, se eu meto mais um parâmetro, menos T, não, menos H, não vai aparecer. Porquê? Porque eu só estou a buscar o primeiro, o segundo, o terceiro, e não estou a buscar o quarto. Como é que a gente faz isto? Vamos já ao código. Isto é um bocado confuso agora para vocês, eu peço desculpa, mas é só para vocês saberem que isto são argumentos. Vamos por aqui mais um. Puts,
argv a 3, que é o quarto. Porquê? Porque em programação começa tudo num 0. O primeiro é o 0, estão a ver? Vamos já correr isto e vocês vão fazer uma coisa que é a falha de segmentação no pronto, porque não está a correr os coisas todos. Vá. Ponto barra args e vamos pôr menos L, menos E, menos A, menos H. Temos cá já temos todos. Estão a ver? Agora imaginem que eu meto aqui o menos H outra vez. Não, meto o menos I. E ele não mostra o I porquê? Porque está a mostrar 1, 2, 3, 4 e nós só temos para ele mostrar mais uma vez, só para consolidar, só temos para mostrar 1, 2, 3, 4, mas não o quinto. Vamos lá, argv 4, estão a ver? Pronto, e agora ele vai executar, já vai mostrar os 4. Se eu cortar agora o I, o que é que vai acontecer? Ele vai dar erro, porquê? Porque ele chega ao H e quando ele tenta chegar ao quarto, que é o quinto, ele já não existe, vejam. 0, 1, 2, 3, 4, vejam bem. 0, 1, 2, 3, o 4 não existe. Como ele tenta ir buscar a este vetor, lista, o que quer que lhe chamem, o quinto valor, e ele não existe, ele cracha, ele dá um erro. Falha a segmentação. Um dia vou-vos explicar como é que isto se faz, mas o importante é que vocês percebam, até agora tenham percebido tudo isto, os exemplos de hoje, que foi o que é que são includes, como é que eles funcionam, que eles substituem código, o pré-processador substitui o código e coisas que não são inúteis para o compilador, em vez deste include ver todo o código que está nesta biblioteca, para não ver os comentários, para o compilador compilar, porque é o main, pode ser int main ou void main, porque é que usamos o int main, podemos ter isto sem argumentos ou com argumentos, um dia eu hei de explicar-vos o que é que são funções, um dia isto vem tudo com calma, ok? Isto aqui é só para vocês terem uma ideia, um dia eu explico-vos o que é que são vetores, o que é isto tudo, ok? Neste momento o importante é que tenham percebido só o que eu quis passar e não como é que se fazem vetores nem nada disso, ok? Pronto, isto é apenas um pequeno exemplo de como vocês podem brincar com este tipo de coisas, como é que vocês um dia podem criar coisas deste género. Eu não estou à espera que vocês um dia criem todos game engines ou algo do género, eu sou realista. O objetivo do curso não é para vocês um dia criarem game engines, o objetivo é para vocês aprenderem a programar em C++. Ok, vocês vão ver aqui um pequeno corte, vocês vão ver que as horas mudaram, houve aqui um pequeno corte por uma razão, porque finalmente fiquei sem espaço no disco, vocês viram a ficar sem espaço e fiquei mesmo sem espaço no disco. Estava-vos a dizer rapidamente que lembrem-se que eu não estou à espera que vocês todos venham criar game engines ou algo do género. Para isso eu tinha de criar mais de 1000 vídeos com isto e quer dizer, não dá, pronto. Isto depende das vossas capacidades. É como eu estava a dizer, há pessoas que nasceram para cozinhar, eu não sei cozinhar, há pessoas que nasceram para programar bem, outras programam não tão bem, mas podem programar melhor em linguagens mais fáceis, ou seja, há lugar para todos na programação, mas mesmo que vocês um dia vejam que o C++ possam achar demasiado complicado, não se preocupem porque vocês vão aprender coisas que vos vão fazer pensar que tudo o resto é muito fácil e vão compreender melhor as outras linguagens, porque isto é mais baixo de nível. Por isso, não perdem nada em estar a aprender C++, nada, e quem sabe alguns de vocês um dia venham criar game engines ou coisas do género. Por isso, pronto, espero que continuem aqui. Como eu vos disse, tem aqui o meu cursozito de C++, que vai ter agora este vídeo novo. Vão seguindo este curso e eu penso que vos vou conseguir levar o mais longe possível com base em experiência que tenho e pronto, eu espero que gostem. Não vos vou ensinar tudo o que C++ tem porque é impossível, é muita coisa, mas vou tentar levar-vos o mais longe possível. Até à próxima, subscrevam o meu canal para estarem atentos e qualquer dia a gente vê-se por aqui. Daqui a uns dias eu partilho outro vídeo. Adeus!